Hello, eu sou a Teacher Thaisa e hoje nós vamos revisar inglês para EAR. Bom, gente, analisando aí as provas antigas da EAR, tanto para controlador de tráfego quanto para aeronavegantes e não aeronavegantes, a gente vê os 5 temas que foram mais abordados até hoje. Em primeiro lugar, assim, ganhando com mais que o dobro do número de questões do tópico 2, é a interpretação de texto. Depois vem tempos verbais, pronomes, classes de palavras e sinônimos. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre cada coisa. Bom, começando com a interpretação de texto, que é aí um dos temas que varia entre as duas provas, né? Se você for analisar o edital, tanto para aeronavegantes e não aeronavegantes, tanto para controlador de tráfego aéreo, o edital diz a mesma coisa, que é o quê? Textos de assuntos técnicos e gerais. Mas a realidade, se você dedicar ali um tempo a ver as provas, você vai notar o seguinte. Na prova CFS, existem muito mais textos gerais, que falam sobre cotidiano, falam sobre esportes, vários temas. Ou seja, tem notícias, tem artigos, tem a presença de bastante tirinha de textos mais cômicos e tem também músicas. Nas últimas 2 provas aí ocorreram bastante músicas. Já na prova de controlador de tráfego, a gente vê textos sobre aviação muito mais presentes. E aí não são só textos técnicos, não. Pode ser uma notícia, às vezes, de um problema aéreo que teve. Pode ser até um texto mais cômico, uma tirinha também falando sobre aviação, sobre um modelo de avião, uma piada sobre pilotos. Mas eles trazem muito mais essa temática de aviação nos textos de controlador de tráfego. Bom, gente, as questões de interpretação de texto de ambas as provas, elas têm formatos parecidos. São sempre baseado no texto, você pode afirmar que, ou aquelas de todas as afirmações são corretas, exceto. Então fiquem atentos ao que o enunciado da questão vai pedir para você mesmo. E falando sobre interpretação de texto, a prova da EAR, ambas as provas, elas têm uma facilidade, elas têm um glossário, caso o texto tenha uma palavra muito difícil, ele tenta transformar aquela palavra num inglês mais fácil. Mas se ainda assim houver alguma palavra que você não entenda e que não esteja presente no glossário, tente entender ela pelo contexto ali no momento da prova. Acho que essa é a melhor dica para as questões de interpretação de texto. Bom, vamos agora falar sobre os tempos verbais. E aqui, em inglês, a gente tem o passado, o presente e o futuro, assim como em português, e a gente tem os tempos o simple, o continuous, o perfect e o perfect continuous. Por que eu trouxe nesse esquema de tabela? Porque a EAR tem um tipo de questão que é assim. Essa frase está em qual tempo verbal? É meio que isso. E aí você tem que marcar lá o nome do tempo verbal. E aí, falar sobre todos os tempos verbais, explicar todos eles aqui, tomaria muito tempo da gente. Ficaria uma aula de 5 horas. Mas, o que a gente pode se atentar? O que o nome do tempo verbal diz pra gente? Primeira coisa, o continuous, ou também como a EAR gosta de chamar, o progressive, ele sempre tem que ter ing e um verbo to be. Sempre. Se tem ing junto com o verbo to be, ele é alguma coisa, ou é progressive ou é continuous. E aí, o past, present e future, a gente já vai ver, porque é mexer só no verbo to be mesmo. O perfect, ele sempre vai ter alguma versão do verbo have junto com o particípio participle. E o perfect continuous, ele é a junção dos dois. Ele tem have been e ing. Vamos aqui aos exemplos, então. Aqui, ó, o passado simples. Gente, se ele é o simples, ele não tem nenhuma dessas alterações aqui. Então, ele indica ações que já foram concluídas lá no passado. O auxiliar que a gente usa para ele é o did, ou seja, nas perguntas o did aparece, na negativa a gente vai usar o did not ou didn't. E aí, o passado ele tem 2 coisas. Se os verbos forem regulares, quando eles estão na frase afirmativa, eles ganham o D, volta. Eles ganham o D ou o ED no fim do verbo. Já os verbos irregulares, eles mudam completamente, como por exemplo, o verbo give, dar, ele vira gave, deu. Então assim, eles sofrem mudanças
que não seguem uma regra específica. Não tem como a gente vir aqui e falar, tire o i e coloque o a em todos os verbos. Não, não é assim. Cada verbo vai mudar de um jeito diferente. Aqui no exemplo a gente tem I studied a lot yesterday. Eu estudei muito ontem. Então reparem que aqui, foi acrescentado o ed no verbo study. E o past continuous ou past progressive? Bom, nesse caso, gente, tem que ter o be e o ing. Como estamos no passado, o verbo to be também vai para o passado. Então ele vira o was e were mais o verbo mais ing. E ele indica o quê? Ações contínuas, mas no passado. I was studying a lot. Eu estava estudando muito. E o past perfect? Bom, se para ser um perfect ele tem que ter o verbo have e ele é o past perfect, então indica que esse verbo have vai estar no passado, como had. Então aqui, I had studied a lot. Eu estudei muito. E ele indica uma ação no passado que veio antes de outra ação no passado. E o past perfect continuous? A mesma coisa. Se ele é um perfect continuous, ele tem que ter have, been e ing. Mas como ele está no passado, o have vai se transformar em had. Então aqui, vira had been mais o verbo mais ing. No nosso exemplo, I had been studying a lot. É como se eu tenho estudado muito, eu estava estudando muito, algo assim. E aí ele vai indicar a duração de ações que aconteceram no passado antes de outra ação também no passado. E agora no presente. O simple present, ou present simple, ele indica ações da nossa rotina. E aí o auxiliar é o do ou o does. E aí, poxa, professora, 2 auxiliares para um mesmo tempo verbal? Qual é a diferença entre eles? Lembrem-se, o do ele pode ser usado com I, you, we e they. Enquanto does, ele é usado com a terceira pessoa do singular, é o he, she ou it. E aí, gente, nas frases afirmativas onde o does precisaria estar, a gente vai modificar o verbo. Esse verbo vai ganhar S ou ES. Não se esqueçam disso. Então, aqui, I study a lot. Eu estudo muito. Mas se eu quisesse falar que ele estuda muito, ficaria o quê? He, ele. E aí o verbo study, ganha ES. He studies a lot. Ele estuda muito. E uma outra coisa, se tivesse na negativa essa frase? He doesn't study. O verbo não é modificado. É he doesn't study. Porque a gente já tem o does na frase. Vamos à próxima, gente. Aqui, o present continuous. Então, present continuous. Bom, se ele é continuous, tem que ter ing. Se ele está no present, o verbo ali to be que vem junto, ele vem no presente também. E o verbo to be no presente, ele tem 3 versões. O am, que é usado com I. O is, que é usado com he, she, it. E o are, que é usado com you, we e they. Com o verbo e com ing. E ele indica o quê? Ações que ocorrem agora, no momento em que a gente fala. Então, I am studying a lot. Eu estou estudando muito. Bom, o present e perfect. Se é para ser um perfect, ele tem que ter o have e estar no particípio. E aí, se ele está no presente, então esse verbo have vai vir no presente. E aí, no presente, o have pode ter 2 versões. Ele pode ser o have, que é usado com I, you, we e they, ou pode ser o has, que é usado com he, she e it. E o verbo precisa vir no particípio, sempre, porque é uma coisa do perfect. Então aqui, I have studied a lot. Eu estudei muito. Qual é a diferença do present perfect para o simple past? Essas ações aqui, elas ou terminaram recentemente no passado e ainda têm uma influência agora, ou elas são usadas também para indicar algo que ocorreu no passado e que não importa muito o momento, importa se você fez ou não. O simple past ele é mais focado no momento em que ocorreu a ação. Então, tanto que aqui, I studied a lot yesterday. Eu estudei muito ontem. O present perfect continuous. Então, aqui a gente vai usar sempre o have been ou o has been. Por quê? Porque o perfect continuous exige que tenha um have been. E se está no presente, esse verbo tem que estar no presente. Mais um verbo no particípio.
E ele vai indicar o quê? Ações contínuas que se iniciaram no passado e continuam até hoje. I have been studying a lot. Eu tenho estudado muito. Eu comecei isso lá no passado e estou fazendo até hoje. Mesma coisa. O has está aqui porque ele é para ser usado com he, she, it. O futuro. O simple future, basta que a gente use o auxiliar will. Ele mostra ali ações futuras ainda incertas. I will study a lot. Eu vou estudar muito. Já no future continuous, são ações que estarão ocorrendo no futuro. Ou seja, você está descrevendo algo que vai acontecer. I will be studying a lot. Eu estarei estudando muito. E aí a gente vai usar o verbo to be no futuro, que é o will be, com o verbo com ing. No próximo, future perfect. Então agora a gente tem que transformar o have em futuro, ficando assim will have e particípio. São ações futuras que estarão concluídas em um determinado momento. I will have studied a lot. Tipo, eu terei estudado muito. E o último tempo verbal, I will have been studying a lot. Ele indica a continuação das ações que serão concluídas em um determinado momento. Então a gente vai usar o have been, mas no futuro, will have been, mais o verbo, mais o ing. Gente, só para esclarecer aqui, esses 3 tempos verbais, eles não são muito utilizados pela EEA. Eles estão aqui só para que vocês entendam o quê? Que para saber o nome de um verbo, basta a gente observar aquela estrutura. Então, se tem o ing combinado com o verbo to be, com certeza aquele verbo vai se chamar ou continuous ou progressive. E aí, para entender se é passado, presente ou futuro, entendam a conjugação do verbo to be. Para ser um perfect, um tempo perfeito, com certeza ele vai ter a combinação de have com particípio. E aí, para entender se é passado, presente ou futuro, entendam a conjugação do have. E para ser perfect continuous, com certeza ele vai ter o have been com o verbo com ing. Para entender se é presente, passado ou futuro, olhem a conjugação do verbo have. Esses também não são os únicos tempos verbais em inglês, mas o que eu quis trazer aqui para vocês é o quê? A facilidade de só em olhar a estrutura já entender, já saber o nome daquele tempo verbal, já que esse é um tipo de questão muito pedido na EEA. Vamos agora falar sobre os pronomes em inglês. Bom, gente, nós temos os subject pronouns, que são aqueles que substituem o sujeito em uma frase, ou seja, nós temos o I, eu, you, você, o he, she, it, ele, ela. E isso, we, nós, o you, vocês e o they, eles ou elas. Nós também temos os object pronouns, os pronomes objeto, ou seja, eles substituem o objeto da frase. E aí eles são me, you, him, her, it, us, you, you, them. Por que eu trouxe eles aqui juntos, né, na mesma tela? Porque ocorre muito em questões onde vocês têm que completar com um pronome. E aí é muito interessante que vocês observem o verbo daquela frase. Se vem antes do verbo, usem subject pronouns. E aí, se vem depois do verbo, usem o object pronoun. Agora vamos falar sobre os possessive adjectives e os possessive pronouns. Eles também são muito assim comparados em questão de prova, ou seja, complete, aí você tem que escolher entre o my e o mine, quando usar um ou outro. Os possessive adjectives, eles são obrigados, eles sempre devem vir acompanhados dos substantivos, do noun. Então, é my. My o quê? Você tem que contar o que é seu. My pen, my backpack, my book, your cell phone, your computer. Sempre tem que falar o objeto, ou até a pessoa mesmo, my sister, minha irmã, tudo que pertence à pessoa. E quando a gente usa o possessive pronoun, esses aqui, a gente não deve, é proibido usar o substantivo após o possessive pronoun. Muitas pessoas acham, entendem que o possessive pronoun deve vir no fim da frase. Não é isso. A gente pode iniciar sim uma frase com possessive pronoun, ela pode estar no meio da frase. O mais importante é que o substantivo ali, que tem aquela relação de posse, não venha acompanhado dele. Essa é a regra. E os reflexive pronouns? São aqueles que terminam em self ou em selves. Então tem myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves e theirselves. Quando que a gente vai usar eles? Quando a gente quiser expressar que a pessoa que faz a ação é a mesma pessoa que sofre a ação, ou seja, ao mesmo tempo ela é o sujeito e o objeto. Quando você se corta, se machuca, você diz
I hurt myself. Eu me machuquei. Porque você machucou e você foi machucado. É nesse tipo de frase que você é o sujeito e o objeto da frase ao mesmo tempo. Um outro uso também para os reflexive pronouns é quando eles vêm acompanhados do by. By myself, by yourself, que é para expressar que você faz algo sozinho, sem a ajuda de ninguém. O one ou ones, eles são muito usados para substituir as coisas sem que haja muita repetição. Então, por exemplo, se eu quero perguntar se você prefere a caneta vermelha ou a preta. Reparem que em português eu falo a preta, já não preciso mais repetir a palavra caneta. Em inglês também isso pode ser utilizado com o one. Então aqui, ó. Do you prefer the red pen? Então você prefere a caneta vermelha or the black one ou a preta. Então aqui o one ele está substituindo a palavra caneta sem que a gente precise ficar repetindo pen, pen, pen várias vezes. E quando usar o ones, então imaginem que aqui não fosse pen, mas fosse, sei lá, cars, carros. Então, carros está no plural, então aqui a gente deveria usar o ones. O one substitui coisas no plural. Os indefinite pronouns são aqueles pronomes indefinidos, ou seja, eles tratam de coisas indefinidas. Bom, é aqueles onde a gente usa o some, any e o no. Para falar de pessoas, eles sempre vão terminar em body ou em one. Para falar sobre coisas, eles terminam em thing. E para falar sobre lugares, where. A gente usa o some em frases afirmativas. A gente usa o any em frases negativas e interrogativas. E a gente usa o no em frases que tenham estrutura afirmativa, mas elas têm um sentido negativo. Então, por exemplo, você quer falar que vai a lugar nenhum. I'll go nowhere. Reparem, ó, I will. Essa frase aqui ela tem uma estrutura afirmativa, mas eu tô te contando, ó, que eu não vou em lugar nenhum. Ela tem um sentido negativo. Então, I will go nowhere. É nesse momento que a gente vai usar os indefinite pronouns que começam com no. E os interrogative pronouns, quem são eles? São aquelas palavras também conhecidas como as double H, que são todos eles que começam com WH. Só how é a exceção. Então aqui a gente tem o who, que significa quem. Ele é muito usado para perguntar quem faz alguma coisa. O whom, ele é parecido com o who, só que ele é usado para identificar o objeto de uma frase. O whose, que é tipo a quem pertence. O why, porque. Which, qual. O what, que pode ser o que ou qual. Qual a diferença entre o what e o which? A gente usa o which quando a gente tem opções. Por exemplo, se eu pergunto which pen do you prefer? The black or the red? Qual caneta você prefere? A preta ou a vermelha? Eu tô te dando ali opções. Mas quando eu pergunto what pen do you prefer? É tipo qual entre todas as canetas do mundo você prefere? Where, que significa onde, when, quando, e o how, que significa como. E os relative pronouns, gente? Muitos alunos acham que eles são os mesmos que os interrogative pronouns, e não são. Os interrogative pronouns, eles são usados para fazer uma pergunta. Já os relative pronouns, não. Eles são usados para conectar duas frases. Então, por exemplo, se eu tenho aqui duas frases. I have a sister, eu tenho uma irmã. She's tall, ela é alta. Reparem que eu estou quebrando essa frase. Eu não preciso fazer isso. Eu posso conectar ela usando um relative pronoun. Eu posso dizer I have a sister who is tall. Eu tenho uma irmã que é alta. Então, eu substituí esse she aqui pelo who, que é o relative pronoun utilizado com pessoas. O which, ele tem o mesmo sentido, mas ele é usado com objetos, com coisas. O that, ele pode substituir o who e o which. E o whose, ele é usado para substituir os possessivos, ou seja, se é que eu não estivesse falando da minha irmã, estivesse falando do carro dela, então eu falaria whose car e não who car, porque o whose, sim, que é usado com os possessivos. E essa é a função dos relative pronouns. Bom, falando sobre classe de palavras, na prova da EAR é muito comum um tipo de pergunta
onde ele bota uma palavra lá e pergunta a qual classe ela pertence. Então, lembrem-se das classes de palavras em inglês. A gente tem os verbos, ou verb, que ele expressa a ação da frase, o que está ocorrendo. A gente tem o noun, que é um substantivo, que é realmente o nome dos objetos. Por exemplo, isso é caneta, mão, anel, é o nome realmente da coisa. A gente tem o adjective, que é o adjetivo, que é o que eu uso para caracterizar. Então, se eu quero dizer que é black pen, uma caneta preta, é realmente a descrição daquela coisa. O adverb, o advérbio ele expressa a maneira que alguma ação foi feita ou o momento em que alguma ação foi feita. Então, ela explica mais o verbo. Ela pode explicar também até outro adjetivo, mas o advérbio ele nunca vai caracterizar uma pessoa ou um objeto apenas. Preposition, que é uma preposição, ela vai expressar ali uma relação de tempo ou de espaço. O determiner, os determinantes. Os determinantes, raramente você vai ver essa palavra na sua prova lá como determiner. Por quê? Porque existem várias subclasses ali. Os artigos são determinantes, então, quais são os artigos em inglês? Só tem 3 versões, pode ser o a, pode ser o an e pode ser o the. Tem também os numbers, os números, os quantifiers, os quantificadores, os distributivos, são os distributivos tipo every, all, tudo isso é distributive. E todas essas palavras estão na classe dos determiners, dos determinantes. Temos também os pronouns, que são os pronomes que a gente estava vendo no outro slide, que eles substituem os substantivos, né, para que a gente não repita muito uma palavra. E as linking words, que são as conjunções, que são palavras usadas para ligar palavras. Que são palavras usadas para ligar frases. Indo agora para os sinônimos em inglês, seria muito difícil passar uma lista aqui com todas as palavras e todos os sinônimos que uma palavra pode ter. Seria impossível, na verdade. Então, eu preferi trazer os 2 tipos de questão que a EAR usa muito para falar sobre sinônimos. A primeira delas é o quê? Então, vamos aqui. The word bored, então a palavra entediado, used twice in the cartoon, que foi usado 2 vezes na tirinha, is not closest in meaning to. Não é próxima em significado a. Então, ela traz várias palavras que são próximas em significado e ela quer a exceção. Então, prestem atenção quando tiver um not. Então, nesse caso, ela está te dando 3 sinônimos e um antônimo. Você tem que marcar o antônimo, que é o mesmo sentido dessa questão aqui. Já a outra parte ela te dá uma palavra e ela pede o quê? The same as, quando ela é a mesma que a outra. Ou seja, nesse caso aqui, ela quer o sinônimo, ela quer a palavra que tenha o mesmo significado. E aqui também, the word, a palavra, means, significa. Ou seja, ela quer que você explique o significado daquela palavra. Então, esses aí são os 2 tipos de questões que tratam sobre sinônimos e até antônimos também na EAR. Bom, gente, essa foi a nossa revisão dos conteúdos que mais foram abordados até hoje nas provas da EAR. E eu espero que vocês tenham gostado e salvo muitas dicas daqui. Então, para terminar, não se esqueçam, don't stop until you're proud. Não pare até que você esteja orgulhoso. Até a próxima!